Olá, estamos iniciando mais um podcast do Filosofia em Foco. Sejam todos bem-vindos e estamos sempre imbuídos nessa perspectiva de diversificar os temas para que nossos seguidores possam ter um maior leque de opções na hora que for selecionar a playlist para visualizar, certo? E hoje estamos trazendo um tema que é muito atual, que é um tema sobre o preconceito. O que é o preconceito? Quais são o que causa, né? O mal que isso causa, a violência que isso causa, né? E outras questões envolvidas com o preconceito, certo? Mas antes da gente iniciar a nossa fala sobre o preconceito, vou pedir que vocês, se não forem inscritos no canal, que se inscrevam, deixem seu like, seu comentário, é importante, e, igualmente, se puderem compartilhar, nos ajuda a fazer com que o nosso conteúdo chegue ao maior número de pessoas. Então, é isso, certo? Bom, vamos então trazer esse tema hoje do preconceito, né? O que é o preconceito. Mas antes eu queria fazer uma contextualização, porque o preconceito, a gente sabe que é uma coisa que está presente em todos os lugares do mundo, mas eu queria dar um foco para o local onde nós estamos, que é o Brasil, né? Então nós vivemos num país, né, onde tem uma extensão territorial muito grande, né? É um país continental, né, apresentando uma riqueza geográfica fantástica, né? Se você viaja de norte a sul desse país, você vai ver as diferentes paisagens que a gente tem, portanto, um país muito diversificado geograficamente. Igualmente, um país que tem uma diversidade muito grande na fauna e na flora, né? Na cultura nem se fala, né? Quando a gente começa a observar os ritmos, como o frevo, o samba, né? Como o Bumba Meu Boi e outras artes que fazem parte da nossa cultura, a gente vê que de norte a sul do país, nas 5 regiões, a gente vai encontrar uma diversidade cultural muito grande, né? E com relação ao povo que formam, né, os habitantes do nosso país, suas origens, né, suas características físicas, né, são muito diversificadas. E, no meu entendimento, eu vejo isso como uma riqueza muito grande, né, em virtude dessa diversidade. Entretanto, há quem consiga enxergar nisso, né, nessa riqueza de detalhes, não algo bom, né, mas, ao contrário, algo que não visualiza com bons olhos, certo? Então, infelizmente, esse tipo de pessoa que enxerga dessa maneira, ou essas pessoas, criam barreiras, empecilhos, né, dificuldades para que a gente possa ter um país mais unido, mais único, não é? E mais coeso, né, respeitando e sendo respeitado, sobretudo, né? Cada qual com a sua identidade, né? Porque cada ser é único, né? Então a gente precisa olhar para o outro e entender que o outro é diferente. Ele não é inferior, ele não ele apenas é diferente. E a gente precisa respeitar essa diferença que há, certo? E é nesse contexto, o cerne da questão está exatamente aí, em trazer o tema do preconceito, né? O que é o preconceito, né? Como eu disse, o preconceito é algo que está em todo lugar, né? A gente percebe que as pessoas, ao invés de olhar para o outro como diferente, algumas pessoas, ao invés de olhar para o outro como o diferente, olham como um inferior, um diminuído, né? Um insignificante, né? E isso em função de quê? Da cor da pele, porque a pessoa não tem a mesma cor da sua pele, ou porque é gordo e você é esbelto, ou porque
você fala de uma maneira diferente porque é de outra região, ou porque você simplesmente é mulher, ou porque você é um idoso, né? Ou porque você é um idoso, e por aí vai. Então, são várias as questões, né? São vários os tipos de preconceitos que fazem com que algumas pessoas olhem para o diferente e não vejam o diferente. Veem algo insignificante, diminuído, desqualificado, o que não é o caso, né? Isso é uma percepção muito equivocada e não faz sentido, né? Não faz sentido, porque me parece mais que essa percepção é fruto de uma ignorância, da falta de um saber, não é? Onde de um saber que justifique, né, o entendimento de que cada ser é único e que tem a sua própria identidade e que essa identidade precisa ser respeitada pelo outro, né, para que a gente viva dentro de um processo de paz, dentro de um processo de respeito mútuo, né, e a sociedade possa caminhar pacificamente, né? Mas o que é o preconceito, na verdade, né? O que é o preconceito? Bem, essa frase que eu vou dizer agora, essa fala que eu vou dizer agora, eu já falei outras vezes em alguns lugares e já escrevi artigos também falando sobre isso, né? Para mim, né, eu já li bastante sobre isso, pesquisei bastante sobre isso, na perspectiva de encontrar uma causa que fosse racional ou que fosse lógica para eu dar um sentido para o preconceito. Mas, infelizmente, até hoje, eu não vislumbrei, né, uma perspectiva, né, que justificasse o preconceito, né? Não há como enquadrar o preconceito dentro de uma formatação racional e lógica, porque ela não é racional nem lógica. É algo que parte do próprio indivíduo, do seu ego, de seus valores, de sua experiência própria, não é? Então, na verdade, parece ser algo fruto, né, da ignorância, como disse, né, da falta de conhecimento suficiente para compreender o sentido da palavra preconceito, né? Então, realmente, para mim, parece-me totalmente sem fundamento, sem sentido, em sua totalidade, né? E isso, por si só, já confirma um alto grau de ignorância, né, sobre essa ideia pensada, né? Ou seja, sobre o preconceito, né? Mas eu acredito ainda, e vou justificar agora, que a própria palavra preconceito, por si só, ela já se explica, ela é autoexplicável, né? E por isso que eu não consegui encontrar uma justificativa lógica e racional para ela. Porque preconceito ela é formada por um prefixo, que é pré. O que quer dizer esse prefixo? Aquilo que vem antes, aquilo que antecede, aquilo que está antes. E conceito, aquilo que explica alguma coisa, que dá sentido a alguma coisa, aquilo que faz juízo de alguma coisa, né? Então, o preconceito é como se fosse a capacidade ou a incapacidade, melhor dizendo, de julgar algo, porque simplesmente não se tem o conceito completo da coisa julgada, né? O preconceito é um conceito que não foi examinado em sua totalidade. Apenas foi olhado de relance e você já absorveu aquilo a partir de uma superficialidade, mas como se fosse uma profundidade do conceito. Na verdade, não é. Então você julga equivocadamente aquele ser ou aquela coisa que é objeto do preconceito.
Então, como eu disse, não faz sentido o preconceito, em hipótese alguma, racionalmente, logicamente, e o próprio termo, né, preconceito, ele é autoexplicável nesse sentido que eu estou querendo passar para todos, certo? Em síntese, o preconceito é um termo que designa o ato de julgar, né, de emitir uma sentença sobre alguém ou sobre algo, antes de se conhecer plenamente esse algo que está sendo julgado. Por isso, ele é sempre um julgamento equivocado. Todo preconceito é um julgamento equivocado nesse sentido que eu estou tentando trazer, certo? Portanto, o preconceito não se sustenta, não faz sentido, mas provoca muito mal para quem é o objeto deste preconceito. Não é? Existem muitas formas, né, de que esse preconceito se manifeste, né? Uma delas seria através do preconceito racial, né, da etnia, né, através do preconceito religioso, através do preconceito de gênero, né, através do etarismo, né, que é o preconceito contra as pessoas de idade, também os jovens, mas especialmente as pessoas de idade. Daqui a pouco eu explico um pouco sobre isso, né? O preconceito social, porque você é de uma classe e o outro é de outra, e você não olha ele como diferente, mas como um insignificante, como um João Ninguém, não é? O preconceito estético, porque a própria sociedade já cria aquele estereótipo, e se você não atende aquilo, né, você está de fora, você também é vista com os olhos de desprezo. E outros preconceitos, como, por exemplo, a aporofobia, que a aporofobia é um tipo de preconceito contra a pobreza, contra as pessoas pobres, né? Bem, e muitos outros, porque se a gente for ficar citando aqui, mas assim, em tese, eu vou trazer esses que eu acabei de mencionar aqui, né? E vou fazer uma pequena explanação sobre cada um deles, né? Vou começar aqui com o preconceito racial, né? O preconceito racial, ele vai levar em consideração a cor da pele do indivíduo, do ser que está sendo julgado pelo preconceito, ou mal julgado pelo preconceito. Então, que culpa tem eu de ter uma pele mais escura do que a de uma outra pessoa? Não, eu não sou pior, nem sou melhor. Simplesmente porque eu tenho uma cor de pele que é mais escura do que a sua. Não, eu sou apenas diferente, eu tenho uma identidade diferente. E essa identidade, uma das coisas que faz a minha identidade é a cor da minha pele. Então, se a minha pele é parda, é negra, ou é amarela, ou é branca, isso aí não é um problema, isso é apenas um dado da minha identidade, que me caracteriza, certo? Isso não vai me tornar incompetente, não vai me tornar insignificante, não vai me tornar um ser desprezível, não, apenas um ser diferente. Por isso que a gente precisa olhar para o outro como diferente de nós, né? Um olhar de alteridade. Outro preconceito seria o preconceito de gênero, né? E aí, nesse caso aí, é um problema, a gente está vendo um problema sério no Brasil, né? Porque existe a história do patriarcado, né? Que acha que a mulher tem que ser submissa, inferior ao homem, né? E tem que acatar tudo que o homem diz, né? E aí os grandes problemas com violência, inclusive com altas taxas de feminicídio, né? Então, esse é um problema sério que a gente está vivendo hoje, né, em função exatamente do preconceito de gênero, né? O outro preconceito é o linguístico, né? Onde as pessoas, nós somos um país, como disse no início do nosso podcast, de extensão muito grande, né? E faz com que pessoas de regiões distintas tenham sotaques diferentes, falem diferente, e geralmente
quando uma pessoa entra em contato com outra de outra região, pode criticar, né, a forma como o outro fala. Mas é apenas uma forma de dizer, né, uma forma de falar da cultura da região. Isso não quer dizer absolutamente nada, não diminui em nada o ser que está falando, não é? O preconceito religioso é um outro preconceito que a gente precisa trazer, que é exatamente, precisamos ter respeito, né, pela religião do outro, né? Porque as pessoas são livres para escolher a religião que quer seguir. Então, existe realmente um preconceito muito grande sobre essa questão da religião, e especialmente sobre aquelas religiões que são de matriz africanas, né? A gente sabe que existe um preconceito muito grande, que não deveria existir, né? Não deveria existir. Um outro preconceito é o homofóbico também, né? Que a gente observa. O etarismo, o etarismo, eu acho um absurdo muito grande, né, esse preconceito, porque o preconceituoso contra a pessoa de idade, ele está sendo um preconceituoso contra si mesmo, porque ele vai ficar velho também, né? Todos vamos ficar velho, a não ser que a pessoa morra cedo. Então, ficar velho não é ruim. Ficar velho é bom. Ruim é morrer cedo. E interessante porque o vírus da velhice, do envelhecimento, melhor dizendo, ele está contigo, conosco, com cada um, na hora que você nasce. Você nasceu hoje, amanhã você está um dia mais velho, apesar de você ser uma criança. Mas você está um dia mais velho e, portanto, já viveu um dia a menos do que tem a viver. E o processo, depois você vai se tornar um adolescente e você já envelheceu muito, depois vai se tornar um jovem adulto, vai estar mais velho, mas você não percebe ainda, porque você acha que velho é somente quando você chega aos 50, aos 60, aos 70, né? Na verdade, esse processo ele vai acontecendo ao longo da sua vida, né? Então, a gente precisa ter essa consciência, que na hora que eu estou julgando o etarismo, ou edadismo, ou ageísmo, porque o ageísmo vem do inglês de age, né, que é idade. Ageísmo, edadismo ou etarismo, são os sinônimos para esse tipo de preconceito. E que é muito no Brasil, isso é uma coisa muito séria. As pessoas não são contratadas no mercado de trabalho, simplesmente porque já tem uma determinada idade, certo? Simone de Beauvoir tem um livro chamado A Velhice, né? E logo no início desse livro tem uma passagem que eu achei muito interessante, que ela fala sobre Siddhartha, né? Quem é Siddhartha? Quem foi Siddhartha? O príncipe, né, que virou Buda. Era Buda jovem, e era um príncipe. E o pai tinha muito cuidado com ele e não deixava que ele saísse sozinho do castelo, mas sempre tinha um cocheiro que levava ele para passear. Um belo dia, quando ele saiu para um desses passeios, ele viu um senhor bem idoso, bem velhinho, com a bengala, todo desdentado, e ele perguntou para o cocheiro o que era aquilo, e o cocheiro disse, não, aquele ali é um idoso, né? Já tem mais de 90 anos, ele não tem, perdeu os dentes, quase não anda com o auxílio da bengala e tal. Ele parou, desceu e foi lá conversar com o senhor. E a partir daquele momento ele percebeu, e ele fez a pergunta, eu vou ficar como ele? Aí o cocheiro disse, sim, se você não morrer antes, todos vamos ficar como ele. Aí, a partir daquele momento, ele já se enxergou como sendo participante do processo do envelhecimento. Então, essa concepção que Buda jovem teve ainda como Siddhartha, né, que as pessoas
precisam ter, né, sobre o processo do envelhecimento e evitar esse julgamento ou esse preconceito sobre o etarismo, né? Porque, na verdade, também é interessante que a gente está falando aqui do etarismo como pessoa idosa, mas também existe o etarismo para os jovens, né? No sentido de que considera que, por ser muito jovem, ele não tem capacidade para exercer determinado cargo. E, às vezes, ele tem todas as qualificações. Mas acontece isso também nas empresas. Mas o que é mais determinante é o etarismo, o edadismo, o ageísmo com as pessoas de mais idade. 60 a mais, por exemplo. Seus direitos, seus cuidados, né? Então, a gente tem que se alertar para esse tipo de preconceito, certo? Bom, o preconceito social, como eu já falei, é basicamente você pertence a uma classe e simplesmente ignora o outro porque ele é de uma outra classe. É um absurdo, porque todos nascemos iguais, né? Das mesmas condições da natureza, sem roupas, sem nada. Então, se você adquirir alguma coisa, e você, só porque adquiriu alguma coisa, aí você vai pisar no outro, não faz sentido para mim, esse tipo de preconceito. O estético, igual. É como se quem faz esse julgamento cria um modelo, né, de estética para o seu físico, e se você não atender aquele modelo, também você está descartada, será ignorada, está de fora, né? Então, não faz sentido. Eu tenho que olhar para o outro sempre observando a sua identidade, né, com um olhar de alteridade, né? Não de reprovação ou de diminuição, né? Ou olhando como se a pessoa fosse insignificante, simplesmente porque não atende aquele requisito que é do ego de quem está julgando o preconceito, né? E a aporofobia é um outro tipo de preconceito que realmente é muito triste, porque além da pessoa já ser pobre, às vezes não tem nem o que comer, ainda sofre esse tipo de preconceito por pessoas que têm bastante. Então, realmente, é muito triste. E o pior, às vezes, pessoas que abraçam essa causa são perseguidos, né? A gente tem o caso do padre Lancelot, né, que é muito perseguido, né? Porque ele tem um trabalho que envolve exatamente acolher essas pessoas de rua, essas pessoas mais pobres, né? Então, e esses preconceitos, né, eles têm origem nos valores, nas ideologias, né, nos interesses, nas crenças de um determinado grupo que pensa e olha para as pessoas com esse pensar e esse olhar, não de diferente, do diferente, não do olhar da alteridade, mas com um olhar de discriminação, com um olhar de exclusão, com um olhar de violência, né? O que é muito triste, né? A gente observa que se enquadra nesse padrão, né? Aquele que olha o outro e a partir de si mesmo, né, tem um modelo pré-estabelecido e só aceita o outro na medida em que esse outro corresponde àquele padrão que ele mesmo definiu. Ou seja, ele não respeita o diferente. Mas o diferente é que é o bom, porque faz com que haja a diversidade, né? Se olha numa floresta, por exemplo, você vê aquela infinidade de plantas, cada uma de um jeito, cada uma com uma finalidade, vivendo num sistema de harmonia, que se você quebra aquela harmonia, você está quebrando a lei da natureza, né? Então, igualmente é assim entre as pessoas, ou deveria ser assim entre as pessoas, mas existe um egoísmo muito forte, né, entre as pessoas que não permite que assim seja. E o preconceito, dependendo desse grau,
né, ele pode levar, primeiro, à discriminação, que você discrimina a pessoa. Depois pode levar à violência, né, e aí pode levar à exclusão, quando não à morte, porque a gente tem observado que no Brasil tem acontecido muitas mortes, né, com pessoas de cor e mortes também onde é o feminicídio, né, muitas mulheres, né, sendo vítimas, né, desse processo, certo? Então não devemos, pelo menos penso eu assim, nem podemos aceitar isso, certo? Pois penso que para uma convivência sadia em sociedade é necessário que adotemos a noção de respeito, de igualdade em relação à existência, né? E para isso faz necessário afastar qualquer tipo de intolerância, de discriminação e de preconceito, certo? Existe no Brasil uma regulamentação, uma normatização, e isso está na Constituição de 1988, né, que está previsto o combate ao preconceito, como parte dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Diz assim o seu artigo 20. Diz ser proibido praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Entretanto, apesar de existir essa normatização, né, que é a lei obrigando que o preconceito não deve existir, né, se alguém usar do preconceito, eles podem ser punidos, mas acredito que a gente poderia e deveria educar, né, as novas gerações no sentido de mostrar que o preconceito é algo que não faz sentido, é algo que deprecia, é algo que machuca, é algo que traz violência, é algo que não edifica uma sociedade em paz, uma sociedade pacífica, não é? Então, por fim, o indivíduo preconceituoso demonstra falta de visão de alteridade, de visão do outro, de visão do diferente, não é? E essa visão limitada do outro, da alteridade, do diferente, reduz a possibilidade de alcançarmos uma relação honesta, respeitosa, transparente, não é? E de dignidade coletiva no meio social ao qual pertencemos. Acho que a gente precisa conviver. A palavra conviver quer dizer viver com o outro, viver com, respeitando o outro, viver respeitando o outro, né? Respeitando e sendo respeitado ao mesmo tempo, né? E o preconceito no Brasil faz muitas vítimas com mortes violentas contra mulheres, negros e pardos especialmente. Precisamos mudar essa triste realidade do Brasil, certo? Com isso, eu vou ficando por aqui com essa fala sobre o preconceito e espero que vocês tenham gostado. E se gostarem, deixem seu comentário, deixem seu like e até a próxima. Um abraço a todos.